convidá-lo mais uma vez a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Toda a nossa liturgia nós já temos acompanhado algumas leituras acerca nesse livro. Quero ler com vocês apenas um versículo. Logo no capítulo 1, versículo 1. Livro de Jó, capítulo 1, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uza vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Essa noite eu tenho uma tarefa um tanto quanto difícil, tarefa desafiadora, que é pregar, na verdade, não num trecho do livro de Jó, mas pregar no livro de Jó. Eu acredito que, pela forma como o autor escreveu esse livro, é possível que nós entendamos uma certa estrutura no livro de Jó, e essa estrutura é formada a partir de 4 divisões básicas, e são essas divisões que nós vamos acompanhar. Você pode, inclusive, olhar no seu boletim, que é as divisões que mostram as provações pelas quais Jó passou na sua vida. Como minha tarefa é difícil, já associando o fato de que é a palavra do Senhor e grande a minha responsabilidade, vamos pedir a direção de Deus nesse momento, orar, feche seus olhos. Não sei quantos de vocês viram essa imagem que vai aparecer. Não vai aparecer. Ok. Uma imagem que deveria estar aparecendo aqui é a imagem de alguns cristãos que construíram tendas no deserto na região do Iraque, na fronteira do Iraque com a Síria. Vocês devem estar sabendo que naquela região tem acontecido perseguições do chamado Estado Islâmico contra cristãos que estão sendo expulsos das suas casas e muitos deles são levados a viver no deserto. A ONU deu algumas centenas de tendas para que essas pessoas pudessem morar, pudessem viver com suas famílias no deserto. É interessante que na imagem que deveria estar aparecendo, ela consta de pessoas que colocaram um símbolo no teto das suas tendas. O símbolo é uma das letras do alfabeto árabe, que é a letra correspondente ao nosso N no nosso alfabeto. Que o nome dessa letra chama-se Nazrani. E essa letra tem a tradução, é usada para designar aqueles que são os nazarenos. Ou seja, quando o Estado Islâmico chegava na casa de uma pessoa, eles marcavam a casa dessa pessoa com esse símbolo, com o N do alfabeto árabe. E aquela casa então ficava marcada como se cristãos estão morando aqui nessa casa. O resultado é, ou vocês se convertem ao Islã, ou vocês serão mortos. O que é mais chocante é que os próprios cristãos no deserto, depois de perderem a sua família, alguns deles tiveram parentes mortos, alguns deles depois de perderem a sua casa, obviamente, estavam agora no deserto, depois de perderem os seus bens, as suas posses, talvez até mesmo um pouco da sua dignidade, eles colocaram o mesmo símbolo no teto das tendas onde estavam vivendo no deserto. Inclusive, uma das tendas tem uma frase escrita em inglês que diz assim: o Senhor Jesus é a luz do mundo. Irmãos, quando nós vemos fatos, fotos, situações desse tipo, nós percebemos e vemos que aí de verdade são cristãos. Não é verdade? Você tem que concordar comigo. Quando você vê a sua vida em jogo, por conta da sua fé, por conta das suas convicções, com uma arma apontada na sua cabeça, e você tem que negar o seu Deus, então senão você morre. Você tem que abandonar o seu lar, senão você morre. E mesmo no deserto, mesmo na situação limitante de estar no deserto, eles ainda confessam o nome do Senhor Jesus no deserto. De fato, esses são cristãos.
Sem dúvida que nós também somos, mas a minha pergunta que eu faço é: e se você passasse pela mesma situação? E se você fosse provado da mesma maneira como esses cristãos árabes foram provados? Na verdade não são árabes, são persas, são iraquianos. O que você faria, meu irmão, se Deus fizesse com a sua vida o mesmo que fez com cristãos? O que você faria se Deus fizesse com a sua vida o mesmo que fez com Jó? Deus torceu a vida de Jó. Deus tratou Jó com muita dureza. E é nesse dilema da vida desse homem que nós vamos nos debruçar nessa noite. E saber o que o Senhor quer nos ensinar. Que forma Ele quer nos fortalecer e que forma Ele quer falar conosco. Você deve saber muito bem da história, assim tanto quanto eu. Quero apenas contextualizá-lo de alguns assuntos. A data em que Jó viveu, nós não temos uma certeza de quando isso de fato aconteceu, mas pelas indicações, pelas instruções que nós temos ao longo do livro, nós podemos perceber que Jó viveu por volta do ano 2000 a.C. Eu sei que isso não faz nenhum sentido para você, mas a gente pode, talvez, situar a vida de Jó mais ou menos no período da vida de Abraão. Tá? Então, Jó viveu mais ou menos ali, talvez um pouco antes da existência de Abraão. Como que nós sabemos disso? No capítulo 42, verso 16, nós somos informados, logo no final, não precisa abrir não, mas só para vocês entenderem, que logo no final do livro, diz que Jó viveu por volta de 140 anos e viu até a 4ª geração dos seus filhos. Ou seja, então provavelmente Jó viveu ao longo de 200 anos. Então nós percebemos que Jó certamente viveu depois do dilúvio, porque antes do dilúvio, até o período do dilúvio, as pessoas viviam muito, 900, 800 anos. Então Jó já tem uma fase menor de vida, tem um tempo de vida menor, então isso certamente o coloca depois do dilúvio. Mas ele também o coloca antes de Abraão, porque você pode perceber que no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, ele é mostrado como alguém que é muito piedoso, muito justo e que oferece sacrifícios em nome dos seus filhos. Ou seja, a nação de Israel ainda não estava formada e não havia então estabelecido um sacerdócio oficial, institucionalizado, como foi no período de Moisés. Então o que dá para perceber é que provavelmente Jó então viveu mais ou menos nesse período, entre depois do dilúvio e entre a vida de Moisés. Então ele estava ali mais ou menos no período patriarcal. O que se discute na realidade, isso para nós é até um pouco irrelevante saber a datação do livro, apesar de nos situar bem, mas o que se discute é um assunto, na verdade, que é atemporal, não importa o tempo. A grande pergunta que é feita no livro de Jó é essa: qual é o papel do sofrimento na vida do cristão? E é interessante o fato de que Deus reservou em toda a sua palavra um livro especificamente para falar acerca desse assunto. Ou seja, Deus está querendo nos chamar a atenção para isso, de que o sofrimento faz parte da vida do cristão, de que todos nós vamos viver algum tipo de situação, talvez não parecida com a de Jó, mas certamente vamos viver sofrimentos na nossa vida. O que nós percebemos então é que o capítulo 1 do livro e o capítulo 2 são chamados prólogo, ou seja, a introdução do livro. Eles nos contam então os personagens envolvidos. Jó, o personagem principal da história, é chamado de um homem que é reto e íntegro, riquíssimo, com muitos filhos. O texto diz inclusive que ele era o maior homem do Oriente. Ele tinha muito gado, ele tinha plantações, ele tinha animais à sua disposição, era dono de muitos animais, de muitas posses. Ele é chamado de homem mais rico, homem com as maiores posses do Oriente. Imediatamente, então, ao capítulo 1, capítulo 2, aliás, no início dessa introdução, nós somos, então, transportados para uma situação que não acontece na Terra. Ela não está acontecendo para Jó, Jó nem sabe do que está acontecendo. Então nós, imediatamente, sem explicação nenhuma, somos transportados para um outro ambiente. O trono celestial. E é lá nesse lugar em que
oculto aos nossos olhos, de uma forma secreta, como nós não podemos entender, e Jó não sabe disso. Há então o desenrolar, o fato que levou a todas as coisas a acontecer na vida de Jó. Trono celestial de Deus, cercado pelos seus anjos, mas há um anjo diferente, há um anjo mau. E esse anjo então está na presença de Deus, ele é Satanás. E ele não ousa apresentar-se diante de Deus e falar alguma coisa. Deus é que permite que ele fale. E Deus então lhe faz perguntas: de onde é que você vem? E Satanás responde. E Deus então aponta para a vida do principal personagem do livro. E ele diz: vistes o meu servo Jó? Ele é reto, é íntegro, não se desvia da verdade. E aí então que Satanás responde, dá a resposta para Deus, que vai permear então o dilema de todo o livro. Satanás diz que Jó só ama a Deus por causa dos bens que ele tem. Porque ele é feliz, porque ele tem benefícios da parte de Deus, ele é abençoado por Deus. É então, meus irmãos, associado à questão do sofrimento deste homem, que vai nos levar então a entender qual que é a pergunta do livro. A pergunta que há de ser respondida neste livro é: será que Jó se manterá fiel a Deus até o final, depois de toda a sua vida ser provada? E essa pergunta também tem a falar conosco. Será que você também, se passasse pelas mesmas provações pelas quais Jó passou, será que você também manteria a sua fidelidade a Deus? A pergunta que eu faço para você essa noite é essa: por que você ama a Deus? Por que você continua servindo? Por que você devota a sua vida a Ele? Será que você não tem algum interesse com isso? Será que não é só pelo fato de que você é abençoado? Será que não é pelo fato de você ter uma boa família, de ter um emprego? Será que é porque Deus abençoa você? O grande dilema da vida de Jó e da nossa vida também é essa: por que você serve a Deus? E será que se você passasse pelas mesmas circunstâncias pela qual o nosso personagem principal passou, você também não desfaleceria? O livro então começa nos contando acerca da primeira provação de Jó. Jó é provado por Deus com a perda dos seus bens, com a perda de pessoas e a perda de seus bens, numa série catastrófica de eventos, um após o outro. Jó então vai perdendo tudo aquilo que ele possui. Começa a entrar servos dele contando o que estava acontecendo com as posses dele, com os bens dele. Um chega dizendo que fogo vindo do céu queimou todas as ovelhas no pasto e todos os seus servos. Alguns sabeus, alguns homens de outras nações vieram e mataram todas as suas juntas de bois, todos os seus jumentos. E Jó então imediatamente sabe que ele não tem mais nada. De uma hora para outra, sua conta no banco está zerada. Um homem que é absolutamente rico, de uma hora para outra, perdeu tudo. E quando os servos vão se acumulando, eles vão entrando no quarto de Jó e dizendo: olha, você perdeu isso. Enquanto um nem terminava de falar, o outro já entrava dizendo: olha, você também perdeu isso. E o outro nem terminava de falar e entrava outro servo dizendo: você também perdeu isso. Um outro homem entra dizendo: Jó, os seus filhos estavam à casa do filho mais velho, bebendo vinho, se divertindo no banquete, e uma ventania bateu e desabou a casa e todos os seus filhos morreram. Como é que um homem lida com uma situação como essa? Como é que um homem sã consciência pode entender que uma série constante de eventos, uma série sequencial de eventos, literalmente, os servos quase que iam se acumulando na sala de Jó? Como é que um homem lida com notícias como essa?
Como é que você lidaria com o fato de que você, com os seus bens, com suas posses, de repente descobre que você não tem mais nada, que você foi roubado, sua conta bancária foi zerada, levaram o seu carro, os seus filhos morreram? Como que você lidaria com uma situação como essa? O fato é que Jó lida de uma maneira muito diferente. E ele devota então aquele acontecimento à mão de Deus. No capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se seu manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que que Jó está atento aqui? Jó está atento ao fato de que ele sabe de onde veio tudo isso. Ora, não é possível. Não é possível que uma sequência de eventos tão catastrófica tenha sido por acaso. Não é possível que tudo isso tenha sido fruto de mero devaneio de alguém. Isso só pode ter vindo da mão de Deus. Primeiramente, a gente precisa perceber isso. Jó está atento ao fato de que é de Deus que essas coisas vêm. Não é acaso. Não é meramente um fato no universo descontrolado, não. Alguém está levando isso a cabo. Alguém está planejando todas essas coisas. Já o que ele faz então é rasgar as suas vestes, humilhar-se diante de Deus. No momento que o seu sofrimento é angustiante, ele rasga as suas vestes, ele rapa a sua cabeça, se joga no chão, se prostra diante de Deus e se humilha na presença de Deus. Ele sabe que foi Deus que fez essas coisas. Ele também sabe do fato de que é Deus quem está promovendo isso. Ele se humilha na presença do Senhor. E percebam, irmãos, que Jó, ele não se envergonha de humilhar-se. Ele manifesta o seu luto. Ele fala do seu sofrimento. Ele rasga as suas vestes, ele manifesta que está triste, que está desamparado, que o seu sofrimento é inimaginável. Mas ao mesmo tempo ele atribui à mão de Deus o que havia acontecido, e ele ao mesmo tempo louva o nome do Senhor. E sabe qual que é o argumento de Jó? Ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar, e nu eu partirei. O que nós percebemos, irmãos, é que o consolo de Jó é que ele tem a plena certeza de que ele não possui nada diante de Deus. Ele sabe que todas as coisas vieram da mão de Deus. E Deus pode fazer o que Ele quiser. É frustrante isso, né? É às vezes meio incomodador, né? É saber do fato que você e Jó não possuem nada. Tudo pertence a Deus. Eu lembro de algumas vezes que o pastor Fernando, quando pregava, ele contava a história de um seriado chamado Band of Brothers. E tinha um dos capítulos naquele seriado em que falava de um soldado chamado Blight. E esse soldado ele não queria ir para o fronte de batalha. No momento em que a guerra começava, ele se escondia no meio da trincheira e ficava lá agachadinho, chorando, gritando, até que a batalha terminasse. E em um determinado momento, um certo sargento chega com Blight e diz assim: sabe por que você tem medo? Porque você acha que você ainda está vivo. Mas sabe qual é a realidade? Você está morto. E você só não sabe disso. Afinal de contas, né? Quem é que sai? Qual é a chance de um soldado que vá para a guerra de sair vivo dessa guerra? A questão, meus irmãos, está envolvida aqui é que Jó sabe que ele não possui nada. Jó sabe que ele está nu diante de Deus. Jó sabe que as suas posses, na verdade, elas se esvaem pelas suas mãos, não porque ele pode agarrá-las, mas porque é Deus que é o dono de tudo. É essa confiança muitas vezes que nos falta, é essa percepção que muitas vezes nos falta a consciência de que Deus é o dono de tudo. E é por isso que Jó pode de forma incrível
incrível dizer, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ele toma, Ele dá, Ele devolve. O que nós não entendemos, meus irmãos, é que a nossa vida não é essa. Nós não entendemos, muitas vezes não queremos entender isso. A nossa vida não é essa. A Bíblia nos descreve como peregrinos e forasteiros nesse mundo. No que é que um peregrino se apega? Me diga. Nada. Um peregrino não fica carregando uma televisão de 52 polegadas, porque isso pesa na sua jornada. Um peregrino não fica carregando uma mochila com uma maleta de barras de ouro, porque isso pesa na sua jornada. Um peregrino sabe que ele tem um destino a ser alcançado. E o Senhor Jesus disse para nós qual é esse destino. Olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E é por isso que eu vou preparar lugar para vocês. Não é você que está fazendo isso, meu irmão. Não é você que está construindo essas moradas. A única coisa que você faz é conduzir e levar a cabo a sua jornada. É isso que você faz. Mas nem a sua morada nos céus você está construindo. É o Senhor quem está fazendo isso. Nada lhe pertence. E sabe por que as coisas nos doem quando nós perdemos? Porque nós achamos que é nosso, quando não é. Nós achamos que nossos filhos são nossos, quando não são. Nós achamos que nossos bens são os nossos, quando não são. E essa é a consciência de Jó. Ele sabe que ele, nu, veio ao mundo, e sem nada, ele vai voltar. Como até algumas pessoas brincam dizendo por aí, né? Eu nasci nu, careca e sem dente. O que eu ganhar agora é só lucro, né? E essa consciência que nós precisamos ter. A consciência de que nós não possuímos nada nesse mundo. Em segundo lugar, Jó também é provado em um outro momento da sua vida, quase que imediatamente. Em todas essas coisas ele não blasfema contra Deus, ele apenas bendiz o nome do Senhor. O que Satanás esperaria que ele fizesse, Jó não faz. E aí então nós temos a segunda aprovação de Jó, mesma situação. Satanás se apresenta diante de Deus, Deus pergunta para ele, Satanás responde, e a resposta de Satanás é interessante. Sabe por que Jó não blasfemou no seu rosto? Sabe por que Jó não negou você, Deus? Porque foi pele por pele. Essa é a resposta de Satanás para Deus. Ele diz isso no versículo 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Essa expressão é um pouco difícil da gente entender o que Satanás está querendo dizer. Há muitas possibilidades. De todas aquelas que eu achei mais plausível, é o fato de que talvez Satanás esteja dizendo, pele por pele. Foi muito barato isso. Foi uma troca que não pesou para Jó. É como se Satanás estivesse dizendo, você trocou 100 reais por 100 reais. Foi pele por pele. E aí que ele dá então a aplicação do provérbio que ele está afirmando. Um homem, na verdade, dará tudo por sua vida. Se eu tocar na vida de Jó, aí sim ele vai blasfemar contra o Senhor. E Deus então permite, né? Deus permite que Jó vá lá e amaldiçoe. Satanás vá lá e amaldiçoe Jó. Satanás então realiza o seu intento e Jó é cometido por uma doença terrível que nós nem sabemos o que é. O texto fala de alguns tumores que da planta dos pés até a sua cabeça foi acometido dessa doença. Era uma espécie de outros textos da Bíblia falam em feridas inflamadas, em pústulas, que saía muito pus. É por isso então que ele raspa a sua pele com um caco de cerâmica para poder aliviar a dor. Imagine um homem infestado
dos pés à cabeça, de uma espécie de uma doença em que pus e dores o tempo todo ele é acometido. Ali isso ao fato de que ele ainda lembra do que aconteceu, talvez algumas horas atrás, talvez alguns dias atrás. Jó então é acometido de uma terrível doença. E agora ele não tem nem mesmo a sua dignidade. E é isso que a mulher dele vai acusá-lo também. O versículo 9 diz: então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe seu Deus e morra. A sua mulher está dizendo basicamente o seguinte: olha, Deus já fez tanta coisa com você, sabe o que você faz? Amaldiçoe a Deus logo. Talvez se você blasfemar contra Deus, Ele te mate e acabe esse sofrimento. Amaldiçoe teu Deus e morre. E aí que mais uma vez nós somos constrangidos pela resposta de Jó. Jó então permanece fiel ao lado de Deus e lembra a sua esposa de que Deus provém o bem e o mal. Olha que interessante. Depois de tanto sofrimento, depois de perder os seus bens, depois de perder os seus filhos, depois de perder a sua esposa, depois de perder a sua própria saúde, Jó se lembra do fato que Deus está por trás de tudo isso e que é por isso que vem a ele o bem, mas também vem o mal. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que por que nós perguntamos, por que nós achamos que de Deus só vem o bem? E é muito interessante porque o bem, na realidade, que nós achamos que sempre provém de Deus, é o que nós achamos que é bem. Mas quando Deus traz o mal sobre a nossa vida, é mal segundo os nossos olhos. Porque, na realidade, o que sempre Deus faz conosco é o bem. Vocês lembram de um certo apóstolo Paulo dizendo isso? Romanos capítulo 8, versículo 28, dizendo: sabemos que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclua dentro desse pacote de todas as coisas que você acha que são boas e as coisas que também você acha que são ruins. Porque bem, na verdade, é na nossa perspectiva. E mal também é na nossa perspectiva. Quem disse que as coisas que acontecem na sua vida são más? Quem disse que as coisas que acontecem na sua vida são boas? Quem sabe que se a doença pela qual você talvez esteja passando, ou a perda de alguma coisa, ou a perda de algum familiar, ou alguma dor que você sente, quem pode dizer se isso é para o seu mal ou para o seu bem? Na realidade, Deus pode dizer. É sempre para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. E saber que Deus sempre nos traz, sempre nos faz aquilo que é bom. É por isso que Jó consegue entender que de Deus não vem somente o mal, não vem somente o bem, mas também vem o mal. E que no fundo, tudo é para o nosso bem. Tudo é para que nós sejamos fortalecidos. Na realidade, Jó vai só entender isso no final do livro. Mas o ponto central que nós precisamos lembrar é esse, irmãos. Na segunda provação de Jó, nas suas dores, na sua doença, na perda da sua própria dignidade, na humilhação que sofre diante da sua esposa, Jó toma para si a lembrança de que tudo isso vem da mão do Senhor. E que mal ou bem, que venha, porque isso vem da parte de Deus. E se venha para o meu bem, mesmo que eu não consiga entender nesse momento. Você consegue discernir essas coisas? Você consegue pensar dessa forma quando você também está sofrendo?
Em terceiro lugar, Jó é provado, e isso vai ser talvez a maior parte da discussão do livro. Após saber, então, da morte dos seus filhos, da perda dos seus bens, de tudo aquilo que ele tinha, depois de perder a sua própria saúde, algumas pessoas, alguns amigos, 3 amigos na verdade, e posteriormente um 4, aparece diante dele para tentar consolá-lo. Ele faz Bildade e Zofar, e logo depois um jovem chamado Eliú vem tentar consolar Jó do seu infortúnio. Na realidade, a tentativa de ajudar era apenas uma tentativa de fazer Jó encontrar um caminho mais fácil. A discussão toda, ao longo de todos esses capítulos, do capítulo 4 até o capítulo 37, talvez possa ser resumido lá no capítulo 4, versículo de 7 a 9. Abra lá. As palavras de Elifaz talvez possam ser o resumo de tudo o que acontece aqui. Jó capítulo 4, versículos de 7 a 9, diz assim: reflita agora, ele está falando para Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Em outras palavras, o que os amigos de Jó estão dizendo é o seguinte: olha, Jó, é difícil as coisas pelas quais você está passando, mas sabe de uma coisa? Tudo isso que aconteceu com você não pode ser por acaso, né? Isso vem da parte de Deus. E sabe o que mais? Deus, ele pune o ímpio. E ele exalta o justo. Então, olha, sabe o que você precisa fazer? Talvez tenha algum pecado escondido na sua vida e que você precisa confessar diante de Deus. E que aí, confessando então esse pecado, Deus possa restaurar, Deus possa ter piedade de você e restaurar tudo aquilo que você tem. Talvez a gente possa dizer que os amigos de Jó foram os primeiros pregadores da teologia da prosperidade, né? Porque na realidade é isso. Se você faz o bem, você é abençoado. Se você faz o mal, você é amaldiçoado. Mas há um problema aqui. Porque os amigos de Jó e o próprio Jó não sabiam que estava atrás das cortinas. Eles não sabiam o que havia acontecido lá nos céus, na disputa entre Deus e Satanás. E é por isso que a frase dos amigos de Jó e o discurso deles é esse: Jó, confesse o seu pecado, Jó. Algum pecado muito grave na sua vida você cometeu e você precisa confessar diante de Deus. E Deus vai lhe perdoar. E você vai ser exaltado novamente. E ao longo de todo o debate, do capítulo 4 até o 37, a discussão é essa. Jó confesse, mas Jó não tem nada para confessar. Ele sabe na realidade que não é plenamente justo, ele sabe que não é alguém completamente isento de pecado. Ele diz isso ao longo do livro. Ele sabe que na realidade, apesar de ser pecador, ele não havia cometido algum pecado que justificasse o que Deus estava fazendo com ele. Esse é o argumento dele. Por isso que ele não tem nenhum pecado a ser confessado. E os amigos de Jó então insistem para que ele confesse, mas ele não tem nada a confessar. E esse é boa parte do dilema que se desenrola ao longo desses capítulos. Irmãos, o fato é que, diante de alguma situação pela qual nós passamos na vida, tudo que nós queremos é uma palavra de conforto. E o que os amigos de Jó vêm fazer é justamente o contrário, vêm talvez acusá-lo, fortalecendo ainda mais a sua provação. Tudo que nós queremos é uma palavra de consolo, mas Jó não tem isso. E quando você também não tem isso? E quando depois de todas as suas perdas, depois de todo o seu sofrimento, você também não tem uma palavra de consolo? E quando seus amigos te abandonam? E quando seus parentes abandonam você? Será que você também blasfemaria diante de Deus? O fato é que nós somos muito necessitados, às vezes,
de ser aprovado pelas pessoas. Isso até é uma lembrança especial para os adolescentes, os jovens, né? Nós muitas vezes queremos fazer parte da galera. A gente quer ter o mesmo tipo de estilo de vida. A gente quer ter os mesmos hábitos daqueles nossos amigos para sermos aprovados por eles. Mas a realidade é que quando os nossos amigos se afastam de nós, eles nos abandonam. As pessoas em quem nós confiamos, elas nos abandonam. Elas nos deixam de lado, elas nos viram as costas. E talvez até mesmo elas nos acusem. Essa é a provação que Jó está passando. E aí nós somos então conflitados com o fato de que, qual é o lado que você fica agora? Quando as pessoas que você mais ama te abandonam, por causa da sua fé, por causa daquilo que você faz. E se as pessoas te abandonarem? E se os seus amigos virarem as costas contra você? Será que você também faria como Jó? E aí a situação começa a ficar um pouco complicada para ele. Jó começa a questionar na realidade a bondade de Deus. Mas então nós chegamos à quarta e última provação de Jó. E essa certamente é a mais difícil de todas. Porque Jó aqui não é mais provado pela morte dos seus filhos ou perda dos seus bens. Ele não é mais provado pelos seus amigos. Ele não é mais provado por perder a sua própria saúde. Agora ele é provado diretamente pelo próprio Deus. O texto então vai nos contar, a partir do capítulo 38 do livro, que Deus aparece para Jó. No meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade, é isso que o texto diz. Deus aparece para Jó e começa a lhe fazer perguntas. Sabe o que é interessante? É porque quando nós chegamos nesse momento da história, a gente começa a estar assim, ansioso, né? Puxa vida, que legal agora, pronto, as coisas vão ser resolvidas. Deus aparece para Jó. Se todo o sofrimento vem da mão dele, então pronto, agora vai se resolver tudo. Deus vai explicar, tintim por tintim, o que estava acontecendo. Vamos lá, vamos sentar e ouvir a história. E aí Deus aparece para Jó. E começa a fazer perguntas. Quem é esse homem que obscurece o meu conselho? Quem é esse homem que com palavras sem conhecimento obscurece o meu conselho? Jó, levante-se, põe de pé. Eu vou lhe fazer perguntas agora e eu quero que você me responda. Jó, fala para mim. Onde é que você estava, Jó? Quando eu com a palma das minhas mãos, eu media a quantidade de água que eu colocava nos mares, nos oceanos. Onde é que você estava, Jó, quando eu desenrolei o teto dos céus? Quando eu mesmo com a minha própria mão criei todo o universo visível e o invisível? Onde é que você estava, Jó, quando eu estava lá na minha caixa de areia e brincando? Eu comecei a construir montanhas. Jó, você sabe como é que a cobra rasteja no deserto, Jó? Jó, você sabe como é que as cabras conseguem dar filhotes nas montanhas? Levante-se, responda as minhas perguntas. Sabe o que é angustiante, irmãos? É o fato de que Deus não dá nenhuma resposta ao sofrimento de Jó. Nenhuma. Muito pelo contrário. Jó é bastante humilhado diante de Deus. A grande frustração, na verdade, de Jó é essa, a sua mais terrível provação é essa. Onde é que estão as respostas para o meu sofrimento, para os meus dilemas, para todos os meus infortúnios? Deus me diga alguma coisa. Deus não responde. Deus diz simplesmente para Jó: eu sou o Criador de todas as coisas.
Não tem resposta, Jó. Tudo provém das minhas mãos. Eu fiz todas as coisas, eu sou o Criador de todas as coisas. E sabe qual é o ponto? Isso é muito humilhante para Jó. Isso é muito humilhante para nós. Porque a gente quer resposta para os nossos sofrimentos. A gente quer que Deus apareça no meio de uma tempestade e diga: foi por causa disso. Mas não se preocupa não, eu vou resolver tudo. É constrangedor o fato de que nós somos humilhados pela glória de Deus. É constrangedor o fato de que nós somos humilhados pelo Criador ser dono de tudo e nós não temos nada. Nós queremos respostas e quando Deus não dá essas respostas, nós ficamos frustrados. Mas sabe por quê? Sabe por que Deus não dá resposta nenhuma para Jó? Porque vamos imaginar que Deus aparecesse de fato para Jó e dissesse assim: olha Jó, eu vou explicar para você. Sabe o que está acontecendo? Você é fruto de uma disputa entre eu e Satanás. Satanás disse que se você fosse provado, você blasfemaria contra mim. Eu disse que não. Sabe o que muito provavelmente aconteceria? Jó diria assim: puxa vida, hein? Quer dizer que eu sou fruto de disputa entre Deus e o diabo? Olha Deus, quer saber de uma coisa? Tá bom, viu? Até que eu gostei dessa posição. Quer saber? Pode até mandar mais um pouquinho. Pode até tirar mais alguma coisa. Certamente Jó ficaria bastante orgulhoso da sua posição de estar no meio de um jogo entre Deus e Satanás. Mas o fato não é esse. O fato é que as respostas são muito humilhantes para Jó e ele não tem resposta nenhuma para o seu sofrimento. Deus é o Criador de todas as coisas e isso impacta a nossa vida. Quem somos nós? Quem somos nós para perguntar qual é o desígnio de Deus? Quem somos nós para questionar a sua sabedoria? Quem somos nós para questionar o seu poder? Quem somos nós para questionar os seus caminhos? Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, diz o profeta. Nós não podemos entender o plano que Deus está realizando na história. Nós não podemos entender o nosso papel diante de toda a história, diante de todo o plano que Deus está estabelecendo. Isso é humilhante para nós. Sabe por quê? Porque esse é o nosso lugar. É aí quando nós devemos nos sentir na melhor posição. Porque o apóstolo Paulo diz, como disse em sermão passado, quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Que ele cresça, que eu diminua. Essa é a nossa posição. Humilhados diante da sua grandeza, humilhados diante da sua sabedoria e da sua glória. Agora, irmão, quero terminar com talvez uma palavra de consolação para vocês. Queria encerrar com algumas aplicações que podem nos lembrar, que podem nos ajudar a entender o propósito e o final da história de Jó. Lembre-se do fato de que são provações. Em todo momento eu disse que são provações, que não são tentações. Deus, ele nos prova. Satanás é que nos tenta. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que Deus faz isso para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. É por isso que o capítulo final do livro, o capítulo 42, a resposta de Jó é tão fabulosa. O versículo 2 começa dizendo: eu sei que tudo podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o versículo 5, então, é grandioso. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós somos provados por Deus, a diferença de ser tentado é porque Deus nos prova com um objetivo.
E o objetivo das provações de Deus são intimidade com Ele. É para isso que nós somos provados. Para que a gente conheça quem é o nosso Deus. É por isso que nós somos amassados por Deus. Para que nós nos humilhemos e entendamos que existe um propósito em todas as coisas. E que mesmo diante das nossas dificuldades, há um Deus cuidador, há um Deus bondoso, há um Deus que controla toda a história, Ele é sábio, e que Ele está levando a nossa vida a um determinado fim, a um determinado propósito. Lembre-se do fato também de que a história de Jó não é o padrão, ok? Jó é a exceção do que acontece. A realidade é que na maioria das vezes, os nossos sofrimentos de fato são por causa dos nossos pecados. E eu quero encerrar com uma última aplicação, porque eu quero desfazer uma má ideia na cabeça de vocês. Ao longo de todo o livro eu tenho dito que o personagem principal dessa história é Jó. Mas não é. Eu tenho tentado aplicar a vida de Jó, o sofrimento de Jó, ao contexto da vida de vocês, ao sofrimento pelo qual vocês passam. Mas o personagem principal dessa história não são vocês, nem Jó. Na verdade, o sofrimento desse homem aponta para um outro homem. E eu não posso terminar essa história, esse livro, esse sermão, sem apontar para aquele que é o centro de todas as coisas, no qual a Bíblia diz que tudo foi escrito por meio, tudo foi criado por meio dele, por ele e para ele. Essa história conta sobre Jesus. Porque se você acha que o seu sofrimento é grande, porque se você acha que o sofrimento de Jó foi grande, não foi. Não houve sofrimento maior do que pelo qual o nosso Salvador passou. Jó não era justo, ele mesmo disse isso. Mas o Senhor Jesus era plenamente justo e sofreu por mim e sofreu por você. Lembre-se do fato de que Jó talvez não recebeu respostas para o seu sofrimento. Nós podemos dizer que ele foi abandonado por Deus, mas não é verdade. No final do livro nós sabemos o final da história. Deus abençoa mais ainda Jó, dá uma outra esposa para ele, dá mais filhos, o dobro de filhos que ele tinha, o dobro de bens que ele tinha. Jó vive fartamente, provavelmente aí 200 anos de vida, fartamente. Jó não foi abandonado por Deus, mas Jesus foi. Jesus foi abandonado de fato por Deus. O próprio filho foi abandonado pelo seu pai. E é para isso que o livro aponta, meus irmãos. É para isso que o livro aponta. Ele aponta de que existe o fato de que há como o apóstolo Paulo fala, há um eterno peso de glória. E que os nossos sofrimentos pelo qual nós passamos nessa vida não são nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E até mesmo do sofrimento pelo qual o próprio Senhor Jesus passou. Eu sei que é meio desanimador dizer isso, mas os seus sofrimentos não podem ser comparados ao do Senhor Jesus. A história, na verdade, aponta para Ele. Todas as coisas apontam para Ele. O final da vida de Jó, a história de Jó, na verdade, aponta para o Senhor Jesus. Em que diz que Deus agradou moê-lo. No seu sofrimento, Deus agradou moê-lo. Porque foi pelas suas obras, foi pelas suas pisaduras pela qual nós fomos sarados. E é por isso que nós louvamos no final dessa história, não a vida de Jó, mas nós louvamos a vida do nosso Salvador. Ele, e não Jó. Ele, e não os nossos irmãos no Iraque. Ele, e não eu e você, é que merece todo louvor, toda honra e toda glória.